Olha, para mim, esse livro é uma caixinha de surpresas. Nós fizemos o livro, eu e Márcio, mas eu mesma me surpreendo e me assusto com a caixinha de surpresas de cada capítulo. Você não precisa ler 880 páginas de uma vez só, mas você vai ter muito com o que se divertir. Nós não falamos aqui das privadas, mas se vocês imaginarem que nós percorremos as privadas de Roma, os parlatórios de Roma, depois passamos lá para as primeiras tentativas, o trono da Rainha Elizabeth I, primeiro onde ela fazia suas necessidades, já meio adaptado. Depois vieram as grandes descobertas lá para evitar cheiro, do sifão e tudo mais, e com uma porcelana muito fina, aquilo, né? Essas privadas. Ninguém sabe se é privada, se é patente. O nome também é um pouco vaso sanitário. O que nós sabemos é o seguinte, que no final do livro a gente traz para você, em primeira mão, as privadas de Bill Gates, que tirou 800 milhões de dólares para poder criar uma privada que cada um processa o resíduo que produz na própria privada. Esse é o escândalo do livro. É um desafio, não é, Márcio? Com tanta tecnologia nova que está surgindo. Márcio fez um trabalho incansável aí de levantamento dessas tecnologias. Eu ajudei um bocado, mas o que nós temos pela frente é o futuro, a possibilidade de reduzir todos esses canos que custam fortunas a uma privadazinha, como se fosse como é que se chama isso? Rodando assim na hora, processa na hora, resolve na hora. E o Bill Gates se dá o luxo de pegar a água que sai disso tudo, dessa economia circular fantástica, que vira energia, vira tudo, e beber a água do seu próprio mijo. Mas Fantástico. uma coisa que é interessante dizer é sobre a arquitetura do livro, né? Na verdade, a gente começou lá no meio do primeiro ano da pandemia, a gente tinha que ficar em casa mesmo, já havia a ideia dessa movimentação toda em torno da concessão, né, do novo marco. A Aspásia já tinha esse trabalho impressionante da época dela na Assembleia, e a gente já tinha falado dessa ideia de fazer alguma coisa, e com a concessão do Rio a gente falou, vamos embora, vamos fazer. Mas eu tinha uma questão, por ser também ligado à área de música, gostar muito de arte, como a gente está numa casa que é uma galeria de arte, que a Aspásia tem aqui, de coisas lindas, do Sérgio Camargo, de outras tantas pessoas, que é o negócio da assemblagem, né? A Aspásia, que é... E toda a questão da cultura, da música, das mídias sociais, hoje é muito difícil a questão, até de certa forma, até uma discussão sobre a questão da autoria, que na música a gente chama isso de sampler, quer dizer, os músicos, o pessoal do rap usa muitos temas de música, de muitas outras criações anteriores para criarem novas batidas e novos enfoques, para poder dizer uma letra, dizer uma mensagem que interessa. No nosso caso, a gente sabia que livros de saneamento, sobre a história do saneamento, sobre engenharia sanitária, tem muitos, né? Muitos, muito técnicos, pouco acessíveis, às vezes é um público mais comum, e a gente então resolveu fazer uma espécie de um patchwork mesmo, que é você vai compilando obras e vendo o que é mais importante. Só que a gente pensava num livro de 500 páginas no começo, mas aí as páginas eram, mas faltou tal, mas faltou isso, mas faltou, nossa, peraí, mas vamos modificar aquilo. E aí o livro foi, a gente achou que chegou no momento que a gente tinha que parar de ficar paranoico e deixar o livro fluir pelo tempo que ele precisava. Mas você cortou o seguinte, essas assemblagens, esse músico aqui, que é meu amigo, como todo artista, ninguém segura, né? Então, o livro, em vez de ser um livro técnico de engenharia sanitária, primeiro é um livro libertário. Nós somos ambientalistas, corajoso, audacioso. Nós acreditamos profundamente no resgate do meio ambiente e no resgate da água com o saneamento. Então, nós fizemos um livro libertário, um livro diferente nesse sentido, né? E o Márcio embelezou esse livro com uma coisa maníaco, né? De reunir fotos e reunir ícones e todas as formas de expressão visual que tinham relação com os nossos heróis,
com as pessoas batalhadoras que nós acompanhamos, com as ONGs que Até estiveram cores, né, que a envolvidas, gente adotou, cores azuis e verdes, padrões de azuis e verdes, Enfim, que é o futuro da cidade. Eu vou dizer o seguinte, se vocês quiserem saber, essa foi a melhor parte dessa epopeia. Foi uma viagem de prazer cultural, embelezar esse livro com essas fotos e com esses ícones. São imagens do Custódio Coimbra, que é uma maravilha, né? Assim, sobre a Baía de Guanabara, não tem ninguém que fotografa melhor o ambiente, né? Não é só a questão da água, não, né? Ele pega as florestas, pega tudo que é a nossa riqueza de ecossistemas, e a gente foi trabalhando essas imagens sobre a história do saneamento da maneira que a gente conseguia captar coisa também da imagética e visual. E eu também convido vocês para ver os arquitetos da água, o que eles estão aprontando por aí, de grandeza mesmo, mudando a forma dos engenheiros produzirem infraestrutura cada vez mais bonitas, cidades cada vez mais belas, e o meio ambiente entrando no meio ambiente urbano. É isso que a minha grande paixão é essa. É o problema do urbanismo, a cidade está se tornando mais natureza. E é o que nós precisamos fazer, porque a cidade nasceu contra a natureza, né? Com medo da natureza, se protegendo da natureza. Tentando dominar a natureza. E agora nós estamos trazendo de volta a natureza. Esse é o grande, para mim, legado desse livro. E é nos dois sentidos, porque a gente também trabalhou muito com cidades sustentáveis, que é esse conceito novo, né? Cidades inteligentes, smart cities e tudo mais. E as empresas que estão operando no Rio de Janeiro, que são 4, todas elas estão investindo muito, muito, muito na tecnologia 4.0, que é a inteligência artificial, para fazer medições, para fazer reprodução de todas as instalações em gêmeas virtuais, que a gente tem toda o BIM, que é o Building System, de você planejar para o futuro quanto que você vai conseguir economizar de perdas de água, quanto que você pode economizar, quanto você pode colocar de mais pessoas que possam pagar pela conta e quantas pessoas podem ficar com tarifa social. Tem toda uma mágica também da tecnologia. Até hoje chama-se ESG, né? ESG. As empresas estão todas indo para o ESG. Environment, Social and Governance. Essa é a meta deles todos. E em todas elas, o saneamento está incluído como uma bandeira importante, a economia circular e tudo isso. Então, eu acho que o livro é um convite para você descobrir um novo mundo, um mundo que está em mudança, a tecnologia 4.0, 5.0, quem sabe lá o que vem pela frente. E é uma sinfonia em cidades inacabada, né? diferentes. E é inacabada a sinfonia. Eu acho que uma das grandes contribuições do livro é, primeiro, mostrar a epopeia. Por que epopeia? A epopeia de Ulisses, né, essas grandes epopeias, são marcos temporais, míticos, né, que revelam atos de heroísmo muito longos, muito penosos, que demoraram muito a chegar a um desfecho, né? No caso de Ulisses, terminou bem, ele acabou em Ítaca, nos braços de Penélope, então tudo bem, né? E parece que o nosso saneamento também vai terminar bem, né? Eu tenho a nossa Ítaca, nós vamos encontrar, e os braços de Penélope também. 2033. Né? 2033 é um encontro sagrado com a universalização do saneamento, que vai melhorar a saúde dos brasileiros e que vai trazer conforto para um povo tão sofrido que passou 2 séculos como Moisés perambulando pelo deserto em busca do Mar Vermelho, né? Então, é muito importante. E o Rio é um caso especial porque nós vivemos um momento de glória, depois um longo calvário, porque no período do desenvolvimento brasileiro não houve interesse pelo saneamento, houve desdém, né, e desprezo pelo saneamento, até que agora nós encontramos o nosso destino. Mas o caso do Rio de Janeiro é particularmente dramático, porque foi aqui que o saneamento se instalou no século XIX, com Pedro II. Então, ter perdido alguma coisa que nós conquistamos foi realmente uma punição que nós
os cariocas e Não fluminenses não merecíamos isso. Foi uma tragédia, verdadeiramente. Então, nós pensamos assim nesse livro como um livro que revela também o destino manifesto do Rio de Janeiro. Destino manifesto é uma expressão que os puritanos inventaram para definir a glória dos Estados Unidos, o lado predestinado de um povo que estava destinado ao sucesso, né? Ocupando aquele longo território, aquele imenso território que ia do Atlântico ao Pacífico e que tudo lá dava certo, né? O desenvolvimento, o crescimento, a ocupação, a distribuição de terra, tudo deu certo por lá, pelo menos até agora vinha dando certo. E o Rio de Janeiro também. Isso aqui era um lugar sagrado, é um lugar onde tudo de bom aconteceu. Nós recebemos a corte portuguesa aqui, né? O povo carioca é um povo cheio de criatividade, de expressão cultural, e tudo isso foi se perdendo. E para nós, a Baía de Guanabara simboliza esse destino manifesto, porque lá, em 1500, quando Américo Vespucci passou por aqui, ele descobriu essa baía e ele conseguiu o primeiro grande impacto de marketing que algum lugar desse mundo desconhecido obteve. Né? O Rio de Janeiro virou na cabeça de Vespúcio e depois, na utopia de Thomas Morris, o paraíso tropical, aquele famoso paraíso tropical que está no inconsciente coletivo, sobretudo do povo europeu, que ficou fascinado por essa beleza misturado incrível, com Eldorado, né? Que era a Baía de Guanabara, era o lugar onde havia ouro, onde havia riquezas, onde havia mulheres lindas e limpas, né? Porque as índias tomavam banho e tudo isso maravilhoso que nós representamos naquele momento. E, sobretudo, porque Vespúcio, quando voltou para a Europa, ele colocou nas portas das igrejas italianas os feitos que ele viveu por onde ele passou, e, sobretudo, nesse paraíso tropical que ele descreve, e nós vemos imediatamente, Thomas Morris, a descrição é da Baía de Guanabara. Então, nossa Bahia alimentou os sonhos de muita gente e fez muita gente vir morar, vir querer se transferir para o continente americano e vir morar aqui e povoar o continente. Então, depois de tudo isso, e de todos o calvário que nós passamos, vem a redenção. Né? Nós estamos agora com recursos, nós estamos agora com poderosos investimentos, com capacidade de gestão, mas o livro alerta que nem tudo está resolvido. Nós precisamos tratar com muito carinho das regulações. Empresas privadas precisam de processos regulatórios eficientes. Nós não temos, a ANA precisa ser empoderada e a nossa Agenesa é muito fraca. Ela precisa virar uma outra coisa aí, muito mais séria, para poder acompanhar esse trabalho. E a sociedade civil, os nossos heróis que participaram do nosso livro e muita gente que está interessada tem que colocar o olho no processo, acompanhar os dados, as informações que o Trata Brasil criou para nós, para poder acompanhar esse processo. Né? Uhum. Essa é a grande lição do livro. E a principal lição também, que tem a ver com o Rio de Janeiro e com o Brasil, é que sem um controle do processo urbano, que no Brasil é caótico, é completamente irresponsável e é, inclusive, socialmente cruel, sem resolver esse problema, nós vamos continuar com o saneamento pagando o preço desse pecado. Né? Então, o livro propõe muito solenemente que se crie, em nível mundial das Nações Unidas, uma quinta dimensão do desenvolvimento sustentável. Né? A primeira dimensão é econômica, a segunda é social, a terceira é o meio ambiente, a quarta, nós descobrimos tardiamente, é a governança, e a quinta é a sustentabilidade espacial, urbana
regional e espacial. Nós precisamos ter um crescimento da cidade organizado, né? Com um povoamento organizado. Não podemos deixar a proliferação das favelas, um desenvolvimento caótico, porque ele vai pesar sobre o saneamento, vai comprometer todo o esforço que nós estamos realizando. Daí a ideia de que a favela é parceira, não inimiga, do desenvolvimento sustentável e que nós temos que cuidar para que o desenvolvimento urbano daqui para frente tome outra dimensão de planejamento urbano, que é o que todos os urbanistas e arquitetos do Brasil vêm pedindo e insistindo há muitos e muitos anos, eu acho que desde que eles existem. Márcio, explica pra gente como é que está acontecendo o Rio Carioca, está com água limpa depois de tanto tempo, tem mágica ali ou é tecnologia? Bom, a história do Rio Carioca é a história da cidade, né? Conta-se que nessa época do Américo Vespucci, com a vinda o grande armador lá da esquadra era o Estácio de Sá, né? E os índios aqui, todo mundo sabe, eram os tupinambás, toda a cultura indígena está impregnada do nome das ruas, das nossas cidades e dos lugares do Rio de Janeiro. E esse Carioca, que era K-A-R-O-C, era uma aldeia que ficava na região do Flamengo ali. Então, alguém traduz como a Casa de Branco, tem várias interpretações para esse nome Carioca. Então, esse rio Carioca, que nasce lá na Floresta da Tijuca, foi o primeiro fluxo de água doce que, quando a população, né, da área da época colonial começou a crescer, foi ficando mais difícil ter água no centro da cidade. Então, começou-se o trabalho de fazer a captação desse rio do alto lá da Floresta da Tijuca, passando pelo Cosme Velho, para chegar no Flamengo, onde ele, naturalmente, pelo curso dele, ele despejava. Bom, aí o que acontece? Com o tempo, algumas soluções, além das grandes estações de tratamento que o PDBG construiu, um grupo paulista de engenheiros inventou uma solução chamada UTR, Unidade de Tratamento de Rio, que são inserções pontuais nos rios, no sentido de você deter, pelo menos quando chega em certo ponto onde a densidade de esgoto é maior, você consegue deter com o processo de floculação, mas você não tem uma limpeza total das grandes estações, você tem uma limpeza parcial. Então, ali na Praia do Flamengo, às vezes as pessoas eram acometidas com cheiro, ainda existe um pouco disso até hoje, mas está sendo praticamente banido, esse cheiro horroroso. Essa UTR do Rio Carioca foi implantada ali no Parque do Flamengo. Mas o que acontece? O rio vem do Cosme Velho, Laranjeiras, ele passa ali pelo começo do Flamengo, passa pelo parque e deságua ali passando por dentro da UTR. Quando há, então, a concessão do serviço de saneamento aqui do estado do Rio, as empresas concorreram e foi feito todo um arranjo de reunião da parte rica do Rio de Janeiro com a parte da Baixada, que é mais pobre, municípios que têm menos capacidade de pagamento das contas de água. Fez-se um arranjo de divisão de 4 blocos e a grande maioria dos bairros do Rio de Janeiro, né, ficou com 2 grandes blocos com Águas do Rio, que é uma subsidiária da EGEA Saneamento. Muito bem, então o que acontece? Essa empresa começa a fazer o trabalho dela, a gente começa a ver já com 1 ano que eles estão trabalhando algumas mudanças bastante interessantes, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, eles fizeram um trabalho de reforma em todas as elevatórias que estão em volta da lagoa e nos bairros que cercam a lagoa. Fonte da Saudade, Jardim Botânico, Humaitá, tudo isso eles arrumaram essas estações em 1 ano. Hoje você vê já os bichos voltando, os quero-queros, as capivaras aumentaram, tem os colhereiros, a gente pega algumas fotos lindas do Custódio Coimbra, que é um grande fotógrafo, a gente pode chamar de naturalista, né, que ele tem uma coleção, tem um livro maravilhoso sobre o bairro de Guanabara dele, da esposa dele, e a gente coloca essas fotos no livro, mostrando como em 1 ano você já consegue algumas melhorias. O que aconteceu com o Rio Carioca, que você me perguntou? A estação, o rio ainda estava sendo, né, passa por dentro da galeria, descendo esse trecho todo que eu falei, para chegar no Flamengo, mas ali na Praia do Flamengo, uma das obras do PDBG grandes foi uma grande tubulação para captar o esgoto do centro da cidade, bairro da Glória, Flamengo, Botafogo,
Santa Teresa, Copacabana, com as estações elevadoras, para despejar todo o esgoto sem tratamento no famoso emissário de Ipanema. Então, vejamos que mesmo que proibido pela lei das águas, você não tratar esgoto, a solução da zona sul do Rio de Janeiro, a maior parte, é simplesmente botar o esgoto dentro de um canal, de uma galeria enorme, e despejar no mar a 5 quilômetros de distância. Isso é, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é proibido. Proibido. Bom, o que acontecia? Quando a Águas do Rio assume esse trecho da Zona do Sul, então a primeira coisa que eles começam a fazer, vamos limpar esse interceptor oceânico, que é o nome dessa galeria gigante, que já estava toda assoreada, com a metade da galeria coberta de lixo, porque, infelizmente, a cidade não estava fazendo uma manutenção rigorosa desse, porque entra muita areia, entra muito cascalho, entra muito lixo. Dizem eles até que patinete eletrônica está sendo encontrado dentro dessa galeria. E eles estão limpando isso. E não só começaram a limpeza e começou a melhorar esse esgotamento, essa fluência do esgoto todo, como, em vez de deixar o Rio Carioca passar para a UTR, eles desligaram a estação e ligaram o Rio Carioca dentro dessa galeria. Então, o esgoto pesado que desce desde as favelas do Cosme Velho, né, Guararapes e Coroa e outras favelas que tem lá, esse esgoto passou a ser canalizado direto para o emissário de Ipanema. Então ficou só um fio d'água no Rio Carioca, que é das águas pluviais, água de chuva, água corrente das calçadas e algum vazamento. Então o que se observa hoje é que na saída do Rio Carioca, no mar, ali na Praia do Flamengo, já está um rio limpo. Então simples assim, quer dizer, com um ano... Nós temos agora a imagem, né, do Rio poderoso, né, do Rio Carioca, que deu nome à nossa raça do Rio de Janeiro. Então, completando esse raciocínio, né, o importante é o seguinte, que há muita polêmica hoje sobre a questão do público-privado. Tem até um pessoal que é contra as formas de concessão e tudo mais, acha que existe um livro, fizeram um livro aí internacional, uma organização internacional fez um livro sobre todas as cidades que passaram por gestão privada e voltaram para gestão pública. Parece que tem 354 casos. Tá certo? No nosso livro, a gente estudou isso também e a gente pegou 3 cidades. Pegamos Paris, pegamos Berlim e pegamos Buenos Aires. Buenos Aires é uma situação complicadíssima, a questão do esgoto público-privado. Passou pela gestão privada, voltou para a pública, aí vem dívida, vem inflação, tem problema econômico. Então, tem uma série de situações que, às vezes, implicam nessa melhor administração de um processo de concessão que pode comprometer até o próprio desempenho. A gente tem o caso de Manaus também, que a gente conta no livro, que passou por 3, 4 situações de solução e hoje está com a EGEA e já resolvendo o problema. Niterói mostrou claramente que isso não é problema nenhum. Eu estava fazendo parte do PSAN na época de 2016 e a gente estava fazendo uma cooperação com o pessoal da Baía de Chesapeake, para trazer a governança, que é o 4º item da sustentabilidade que Caspar citou, e criar uma autoridade de governança para a Baía de Guanabara. Em Baltimore, que é a cidade mais importante da Baía de Chesapeake, que é 17 vezes maior que a Baía de Guanabara, e está resolvida a questão do esgoto lá, nós trouxemos 2 caras. Um cara que é presidente da Associação de Tratamento de Esgoto privada de Baltimore e outro cara que na mesma cidade é de uma outra autoridade de saneamento que é pública. Os 2 são amigos, trabalham em regiões diferentes da cidade. Baltimore é uma cidade maravilhosa e muito grande. Os 2 vieram e conversaram longamente conosco nesse seminário, nossa demonstração comercial, lembra? Mostrando que você pode conviver numa mesma cidade com solução público-privada e todo mundo trabalhando para uma coisa que é o mais importante, que é o bem-estar social da população. Como é que eu resolvo? Agora, uma coisa certa, a agência EPA americana é implacável. Se tiver um vazamento, se alguma coisa sair fora do lugar, ou alguma meta que você prometeu contratual, você não cumprir, a multa é gigantesca e o cara tem que chorar ali para pagar aquela multa. Isso é uma coisa que as páginas estão chamando a atenção sobre a questão da regulação. Se a gente não tiver uma agência reguladora forte, e ela citou o caso da Genesa,
Mas existe uma Associação Brasileira de Agências Regulatórias que prova que existem, né, agências como a de Minas Gerais e a do Ceará, que são o modelo nota 10. Então, é uma questão, às vezes, de você ajustar a forma de concurso. Agora parece que o Estado do Rio, inclusive, vai abrir um concurso para mais 50 vagas na Genesa, então isso provavelmente vai ser corrigido também. E acabar com o clientelismo, né? Porque de botar pessoas pode, que não têm nada a ver lá na agência também. Você não né, pode não fazer conhece. das agências reguladoras cabide de emprego ou de partido político, isso não é possível. E depois tem isso, esses contratos de concessão no Rio de Janeiro, né, a coisa mais teve as audiências públicas, o pau quebrou mesmo, o pessoal que é contra foi para dentro das audiências para questionar se realmente essas concessionárias, que são em parte de engenharia, conhecimento de engenharia sanitária e parte de fundos internacionais, dinheiro estrangeiro, como todas as outras telecomunicações, como as estradas, como todos esses grupos empresariais que têm concessão, são grupos mistos, né, de recurso público, privado. Tem uma das concessionárias que o dinheiro é inteiramente brasileiro, não tem dinheiro de fundo internacional. Então, tem todas as formas de soluções para essa solução. Agora, nos contratos está lá, quanto que você vai investir para resolver o esgoto da Baía de Guanabara? 2 bilhões e 700. Quanto que você vai investir para resolver o problema do Rio Iguaçu, de onde vem a água que 90% da população do Rio de Janeiro bebe? 2 bilhões e 900. Quanto é que você vai resolver o problema das favelas? 1 bilhão e 600. E está escrito no contrato. Agora tem que cobrar, tem que vigiar, tem que acompanhar, tem que ter controle social. O Instituto Rio Metrópole, que você conhece bem. O Instituto Rio Metrópole foi o grande responsável pelo sucesso do leilão, porque nós estávamos preparados para, com um planejamento muito rigoroso, para poder orientar as empresas e exigir dessas empresas uma modelagem, uma regulação que nós conhecíamos muito bem. Se nós não tivéssemos tido planejamento, o Estado do Rio de Janeiro teve um papel muito importante. Fala-se muito do BNDES, que foi fundamental em montar. O BNDES montou, o Estado do Rio de Janeiro ofereceu toda essa quantidade enorme de informações de planejamento pelo plano estratégico, o famoso PDUI, né? Obra de Jaime Lerner e Vicente Loureiro, uma coisa importante, mas que envolveu muitos funcionários do governo do Estado e tudo, e terminou bem, né? Agora chegamos já a Ítaca, agora só falta conquistar a Penélope. A epopeia mesmo está na história do saneamento, que é muito longa. Ela começou lá no Vale do Indo, nós percorremos todo esse caminho dificílimo, cheio de interrupções, depois voltou lá na Babilônia, depois apareceu no Império Romano, em Roma, e parou na Idade Média. Não precisava, porque eram feudos, e cada um atendia suas necessidades ali no meio do caminho. Tem que lembrar o seguinte, que não é por nada que a gente gosta da história do saneamento, não. Porque, na verdade, no seu trabalho na época da Assembleia, você já tinha no Radiografia do Saneamento essa introdução contando dessas soluções de saneamento que havia lá atrás, antes de Cristo. Nós tínhamos um mistério para decifrar, que eu acho que o livro conseguiu. Por que o saneamento de todas as infraestruturas que a humanidade precisa, transporte, energia, né? A própria saúde tem uma infraestrutura, por que ele é o mais lento? Por que ninguém quer fazer nada? Por que o cocô incomoda tão pouco os nossos governantes? Esse foi o mistério que nós deciframos, passando pela Revolução Sanitária na Inglaterra e trazendo o saneamento para o Brasil em 1860. Grande feito, grande vitória do nosso Pedro II, que nos deu ao Rio de Janeiro especificamente esse privilégio de trazer a City de Londres para instalar no Rio de Janeiro durante 90 anos uma estrutura de saneamento. Isso foi feito, depois parou. Não é isso, Márcio? E pouca gente sabe que, na verdade, essa estação, que é absolutamente pioneira, né, e que, inclusive, é um ícone, né, o equipamento é uma maravilha. Ele está intacto.
As pessoas pouco conhecem essa história. Se você caminha, passeia pela Glória, no bairro da Glória do Rio de Janeiro, tem lá a Sociedade dos Engenheiros Arquitetos, e lá dentro essa estação da Glória, que foi a primeira, ela está preservada como ela foi na época de Dom Pedro, que ela veio, que trouxeram navios, né, trazendo esse equipamento da Inglaterra. E, desde então, concessões não eram tão... O contrato que Dom Pedro assinou com o pessoal da CIT foi um contrato de 90 anos, que se confiava que eles iam fazer um bom trabalho. Então, essa relação... Houvesse uma fiscalização ferrenha em cima do contrato para cumprir. Né? Então, o que o Márcio está querendo dizer é que concessão para o setor privado para realizar coisas difíceis, como é o saneamento, é uma coisa normal. Pedro II já fazia, fez com as estradas de ferro. Todas as estradas de ferro que nós tínhamos também eram inglesas, né? Sim. Então, não há mistério nenhum nisso. Nós não estamos inventando a roda. Mas o que a gente procurou nessa epopeia é encontrar o caminho de volta, porque desde 1940 que o saneamento deu para trás no Brasil. E nós fizemos um desenvolvimento, a era desenvolvimentista foi madrasta do saneamento, recusou o saneamento. Todo mundo dizia que quem gosta de buraco é tatu e que nós não devemos investir. Obra enterrada não dá volta. Obra enterrada não dá volta. Então, essa é a epopeia. E depois, agora, nós estamos ressurgindo das cinzas, não é isso? O saneamento ressurge das cinzas. Tentativas não faltaram, né? Nós tivemos vários planos, o Planasa, o Plan SAP, o Plan Sanear, e ultimamente o PAC, que parece que vai ser retomado agora, com muito dinheiro, mas o problema sempre foi a administração desses recursos. Sempre foi um problema de gestão. Os recursos sempre oscilando, né, com mais exposição de caixa do governo, com o BNH, numa primeira fase, podendo suprir essa demanda de recursos que eram muito altos. Sempre foi, as obras saneamentos sempre foram muito caras, né, tem esse problema. Mas, com a passagem de um governo para outro, ou você estava investindo mais ou menos, você cancelava um contrato, as próprias empresas não demonstravam capacidade de tocar os projetos, e a coisa foi criando essa oscilação, esses altos e baixos, né? E um dos altos e baixos que o livro decifrou é o problema do federalismo brasileiro. Porque quem é o titular do saneamento? Eis uma pergunta que vale $1 milhão ou mais. Agora são bilhões de dólares. Agora nós continuamos, nós temos um federalismo que é cooperativo, em que os 3 entes colaboram. Mas nessa colaboração ninguém sabe quem manda e quem ajuda, né? Então ficou determinado pela Constituição de 88 que é o município que é o titular do serviço. Só que o município não tem dinheiro, né? Então o Estado entrou, né, nessa carona, impondo aos municípios, companhias estaduais em geral, como disse você, Márcio, muito bem, com baixíssima capacidade gerencial, né? Por exemplo, a nossa empresa aqui de saneamento, a SEDAI, desperdiçava 50% da água. E no Brasil inteiro a coisa era mais ou menos isso. Então, quando você joga fora metade do principal recurso que você utiliza, que é a água, para poder diluir o saneamento, tratamento caríssimo. Então, o resultado é calamitoso, né? Mas ainda assim, houve, né, situações por trás da Sabesp, de São Paulo, da Sanepar, do Paraná, da Copasa em Minas, da Caesp em Brasília, que souberam fazer essa transição da empresa só pública para a empresa público-privada. Então, quando o acionista privado tem um recurso, a gente vê que muda a gestão, que tem que ter uma responsabilidade do gestor que continua sendo majoritário, né, com relação a quem está investindo capital. Então muda, tanto que essas empresas, apesar de ter havido um novo marco de saneamento, com toda a mudança de paradigma e tudo, essas empresas continuam sólidas, né? O grande problema da empresa pública, vamos falar as coisas com clareza, é o clientelismo, né? Porque, em geral, as assembleias conseguem fazer nomeações através do governo do Estado e o grande ambição dos deputados, não só de deputados, mas de pessoas influentes, é nomear para
a empresa de saneamento. Por isso, é um cabide de empregos que não funciona. Quando isso acaba, como, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, nós temos uma SEDAI saneada e com muito boa capacidade gerencial, que cuida só da água, mas que está fazendo um trabalho surpreendente de mudança no seu sistema gerencial. E o outro problema, né, Márcio, é dinheiro, porque o recurso, hoje, o Gessner Oliveira está calculando que nós vamos gastar 511 bilhões de reais em saneamento para conseguir o sonho dessa epopeia, que é universalizar os serviços de saneamento. Ora, 500 bilhões, o governo, nós estamos vendo o Lula aí desesperado, querendo 200 bilhões para acabar com a fome. Então, ele não vai ter 500 bilhões para resolver o problema do saneamento. Essa é a realidade. E o mais curioso é que, mesmo na época que você fez uma gestão que é absolutamente diferenciada na Assembleia, já havia, coincidentemente com o seu período de 2011, estava sendo fundado no Brasil o Instituto Trata Brasil. Embora toda a fonte de informação seja o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, o Trata Brasil cuidou de mudar a forma de comunicação com o público, com os setores, tanto empresariais como da sociedade civil, passou a ser um instituto confiável. E em 2011, os primeiros estudos do Trata Brasil, né, que vieram concomitantemente ao seu trabalho na Assembleia, já projetavam a possível universalização para 2033. Só que não eram 500 bilhões, eram 300. Né? A gente tem esses quadros no livro, né? Toda a história vai sendo contada ali, né? Ano a ano, como é que a coisa evoluiu em função dos planos, eu já citei, PANADA, PANSAP, PAC, para o saneário, etc. Mas a gente já sabia que o montante de recursos, embora o governo sempre achava que poderia fazer, de alguma forma, uma mágica para ter essa quantidade de dinheiro, chegou num momento que não havia mais, pelo menos no Rio de Janeiro e em outros estados, capacidade para poder... Então, nós somos pragmáticos, não é, Márcio? Onde o setor público estiver rico e as empresas forem eficientes, pode perfeitamente o setor público encarar esse problema. Onde não for possível, no Rio de Janeiro não é. O Rio de Janeiro teve falido aí esses anos todos. E no Nordeste não há dinheiro para isso, em outros lugares também. Então, acho que vamos ser pragmáticos. O principal é cumprir as decisões das Nações Unidas, os ODS, o ODS 6, que trata de água, e que exigem o cumprimento da universalização do saneamento. É isso que a gente quer. E o livro trata com muito detalhe todo o capítulo sobre a ONU, sobre os ODS, sobre o nascimento do desenvolvimento sustentável, a Rio 92, tudo isso para dizer o seguinte: nós não queremos mais trabalhar com a ideia de saneamento básico, que é importante e foi uma grande evolução na história da humanidade. Agora, nós queremos, eu e Márcio fizemos isso, trabalhar com saneamento ambiental, onde a água, que é a supridora, é a principal fonte de suprimento para o saneamento, que a água é a nossa rainha. Nós temos que proteger, nós temos que tratar de ver a sua qualidade, a sua quantidade, para garantir que tudo funcione adequadamente. O grande problema não foi do saneamento, era das concessões em geral. O Brasil tem sido muito incompetente em estabelecer esses contratos, mesmo na área de transportes e tudo. É muito deficiente porque a modelagem desses contratos é mal feita, em geral sujeita a revisões estranhas, e tudo isso ficou muito enrolado. Então, na verdade, precisou que o Brasil criasse as PPIs, né, os programas de parcerias e investimentos que abriram, a partir de 2017, possibilidades de investimento privado no setor de saneamento. E isso foi feito, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro, em primeiro lugar porque aqui nós tínhamos uma dívida a pagar com o governo federal, em segundo lugar, porque o Rio era o lanterninha da região sudeste,
era um dos estados onde a situação do saneamento, especialmente na Baixada Fluminense, era calamitosa, mas na cidade do Rio de Janeiro a situação não era melhor, né? E nós precisávamos de recursos, porque não havia recursos disponíveis, para limpar a Baía do Guanabara, que nós estávamos tentando aí há algum tempo. Aí tem um detalhe, né? Você não pode esquecer que, de repente, uma cidade que está ali do outro lado da Bahia, quer dizer, do outro lado, do nosso lado pode ser o outro também. Isso aí não há nenhuma hierarquia nisso, não. Mas a cidade de Niterói resolve comprar uma briga com esses contratos de programa, que eram os contratos da forma que foram formulados pelo nosso plano de saneamento original, que é de 2007. Né? 14... Os contratos de programa eram o pecado original das empresas públicas. Elas inventavam esses contratos de programa, que na verdade não eram contratos coisíssima alguma, não tinham meta, não tinham dinheiro, não tinham nada, apenas escravizavam os municípios a compromissos que eles nunca iam ser atendidos mesmo. Então, isso aí, você tem razão. Niterói furou esse cerco. Furou esse cerco e fez o primeiro contrato de concessão com uma empresa que hoje está operando vários municípios aqui de Águas do Brasil. E provou que dá certo. Por incrível que pareça, se você pega a lista das 100 cidades brasileiras com melhor desempenho em saneamento, qual é a primeira cidade do estado do Rio? O desempenho de água e saneamento. Niterói com praticamente água já universalizada e esgoto faltando 3, 4% universalizado. Isso porque foi uma briga terrível, até porque o contrato você tinha que, inclusive, fazer a remuneração da SEDAI, que continua fornecendo água para Niterói. Você tinha que fazer a reposição dos recursos de investimento em infraestrutura. Então é um negócio complicado esse contrato. Os contratos prevê que, se você vai fazer a concessão, você tem que pagar o custo da infraestrutura para a empresa estatal que colocou essa população. Está complicado, né? É complicado, inclusive, porque esse dinheiro que foi supostamente colocado pela empresa pública não foi. Tem dinheiro que veio do governo federal, tem dinheiro que foi dado pelo FECAM, que é um fundo que não tem nada a ver com a empresa. Enfim, havia muita confusão, essa é a realidade, né? Então, nós nos livramos de uma grande confusão, mas o Rio teve vantagem muito grande, porque nós já tínhamos um plano estratégico integrado de desenvolvimento pronto. Deus sabe aqui sacrifício. Não foi brincadeira, era um plano do Jaime Lerner com Vicente Loureiro. E esse plano, ele abarcava vários setores, né? Ele tratou da tecnologia, ele tratou de transporte, mobilidade urbana, tratou do saneamento e tratou de outras coisas. E preservação florestal também, todo o levantamento da área florestal do Estado, das nascentes, dos mananciais, de onde vem a água, como é que preserva os rios, como é que preserva as matas ciliares. Ele tem uma visão holística de plano, né? E o mais curioso disso, nessa mesma época, nós tínhamos conseguido convencer o Banco Interamericano que poderia retomar a confiança no Estado e colocar novos recursos para poder compensar o que o PDBG, que foi o primeiro plano, da disposição do Baía do Guanabara, não tinha conseguido resolver. Embora o PDBG tenha montado as estações, mas que nunca funcionaram na carga que elas podiam atender o esgotamento. Por quê? Porque se construíam mega estações, mas não se construíam redes suficientes para fazer o esgoto chegar na casa das pessoas ou passar na rua, os coletores chegar às estações. Então, nós construímos uma estrutura de saneamento perneta. E aí não andou, né? Não caminhou. E essa estrutura de saneamento perneta é muito grave isso, né? Porque, inclusive, o segundo capítulo do livro é todo dedicado a explicar aos professores, aos interessados, aos jovens, a todos os curiosos, como é que funciona o sistema de saneamento. Pedagógico. Foi o que não funcionou com o PDBG famoso, né? Que, inclusive, calculou errado o custo da despoluição da Baía do Guanabara. 700 milhões. Porque achar que 700 milhões de dólares ia despoluir a Baía do Guanabara também não era justo, né, Marcos? Sempre esse problema também, porque quando se faz essa conta com os bancos,
nas agências financeiras, tipo o Banco Mundial, o Banco Americano, tem sempre a contrapartida do Estado. Agora, o que acontece com a contrapartida? Ela nunca aparece. O Estado, e isso em várias concessões, não é só de água, não. A gente estava vivendo esse problema com o VLT aqui no Rio também, que a prefeitura tinha que pagar a parte dela nos contratos de participação pública e não paga. Aí acaba que o investidor estrangeiro, que quer confiar, que quer uma segurança institucional, né, para poder fazer o investimento dele, ele sente que a coisa está flácida, né, tá solta, e ele acaba querendo voltar o contrato atrás, né, abandonar o contrato. Isso é muito problema nosso, né, também, de capacidade de gestão para dar segurança a quem quer ser seu parceiro. Eu acho que isso tem muito a ver com o que aconteceu no governo Temer, que foi desencantar estas PPIs. Nós desistimos de PPP, programa de parcerias público-privadas, porque o público é isso que você contou, nunca tem dinheiro para dar a sua parte, e aí passamos para PPIs, que é o Programa de Parcerias e Investimentos Privados. Então é assim que o Brasil está conseguindo avançar na infraestrutura, e é assim que avançou no saneamento. Aí houve um novo marco legal, que foi votado na Câmara. É preciso dizer que nós tínhamos uma lei muito boa de regulamentação do saneamento de 2007, que não funcionou, porque não permitia os investimentos privados. E aí nós ficamos estacionários, tanto em matéria de lixo, que é uma vergonha, quanto em matéria de esgoto. E dava cobertura aos contratos de programa. Né? Então, os tais contratos de programas eram fakes. A tal fake news que a gente está acostumado, fake news era os contratos de programa. A SEDAI ou outras empresas aí pelo Brasil afora faziam contratos de programas com os municípios, dizendo que iam cooperar para poder dar saneamento e abastecimento de água e tudo mais. E no final do ano, passa ano, entra ano e passa ano, e não dava nada. Vamos lembrar que o contrato de programa da Prefeitura do Rio, cidade do Rio de Janeiro, com suas 1000 favelas, e o contrato e a SEDAI do Estado, não previa atendimento às favelas. Como é que você pode ter uma população de mais de 1 milhão de habitantes na cidade, 1.200.000, né? De pessoas morando nas comunidades, sendo informadas, que o contrato de programa não tinha obrigatoriedade de atender a população de baixa renda. Como é que você pode? E isso aí, é preciso dizer que Sérgio Magalhães, que é um dos nossos heróis, fez o programa Favela Bairro, que foi muito bem feito, com dinheiro do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa funcionou muito bem e ele jogou um número pequeno de favelas no programa, mas dando certo. E no segundo governo de César Maia parece que parou e não tinha dinheiro disponível, a situação do Brasil já não estava tão boa, enfim, parou. Essa é a realidade. Mas a gente já tinha programas anteriores, a gente até fala na nossa galeria de heróis, lá, dos nossos heróis, dos homenageados, da Lu Petersen, né? Que era uma arquiteta apaixonada com as soluções, mesmo que fossem soluções pontuais em cada das favelas. Começou com o Morro da Providência, né? Onde você conseguia, pelo menos com os becos apertados, com né, pouca capacidade de acesso, né? Conseguia soluções que depois o Zé Carlos Melo criou lá no Ceará o modelo condominial de atendimento das favelas, que hoje está disseminado pela América Latina, e São Paulo agora está resolvendo boa parte do Rio Pinheiros, conseguindo resolver esgoto dentro das favelas mais apertadas, com as casas todas conjuminadas. É uma coisa. Então, o livro tem essa boa notícia. Não vamos pensar que favela é inacessível ao saneamento. Nós temos que ter mais vontade de trabalhar com eles, mais vontade de resolver os problemas, e dedicamos um capítulo, né, Márcio? Lindo capítulo chamado Brasil, Teu Nome é Favela. Inclusive, lembrando aqui, muitas das chamadas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil não são favelas, porque quando você tem ruas um pouco mais abertas e não becos fechados, como muitas favelas têm, nessas que tem mais arejamento é muito fácil, não tem problema nenhum. Eu visitei uma favela na Paraíba, perfeitamente, não era favela, quando eu cheguei lá, não,
isso aqui é um bairro popular. Por exemplo, a Maré é um bairro popular, não tem nada a ver com a Rocinha, que é muito, muito especulativa. A especulação imobiliária lá é muito grande, né? Existe gente ganhando muito dinheiro alugando aquelas casas todas, né? A verticalização é incontrolável e você tem problemas de tuberculose, etc., por falta de arejamento. Então, esse é um outro problema. Mas mesmo na Rocinha, as pessoas estão prontas a ajudar, né? Quando a Rocinha se insurgiu contra o governo, que queria fazer ali um teleférico, eu disse, não, nós não queremos teleférico, nós queremos saneamento. Então, a favela... Fizeram uma passeata lá em cima, né, com faixa. Nós mostramos isso no livro. A favela também tem nossos heróis da favela, não é isso? Tem. Nós estamos bem servidos. Tem coisas curiosas que a gente colocou lá. Por exemplo, tem um projeto lá na Maré chamado Cocô San, que é um projeto interessantíssimo. O que os meninos pensaram? Uma coisa da tecnologia avançando, e hoje, de certa forma, mesmo nas comunidades de baixa renda, você tem algum acesso à computação, à rede de troca, redes sociais e tudo. Então, o pessoal da Maré criou esse projeto lá, que é genial, né? Que eles, na verdade, criaram um telefone público, então, onde as pessoas observam que o esgoto não está fluindo, ou quebrou um cano, ou qualquer coisa, esse telefone é acionado, eles avisam na central, que é uma estrutura de computador, desse grupo de garotos lá da favela, que são feras em computação, e eles imediatamente acionam a companhia, seja agora a Água do Rio, seja qualquer outra, no caso lá da Maré, agora é a Água do Rio. E avisando que tem esse vazamento, que tem um problema qualquer. Então, eles criaram esse projeto, que é genial, né? Com esse nome que já é curioso. Tem também várias soluções, nas quais, como a própria Favela Sustentável, que veio, inclusive, das Olimpíadas com o Rio One Watch, que era um observatório internacional, que estava vendo qual era a nossa condição, de fato, de organizar os Jogos Olímpicos com todos os problemas ambientais e de recursos que a gente tinha, né? Não, inclusive para as Olimpíadas, nas Olimpíadas era muito grave, porque nós íamos ter competição náutica, olímpica, na Baía de Guanabara, imunda. Imagine se um atleta daqueles caísse dentro d'água e tudo, podia até morrer de infecção. E nós conseguimos, com o PSAM, pelo menos, que foi um outro projeto que eu trabalhei, que é o Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Guanabara, a pelo menos limpar a raia onde as embarcações à vela, né, a competição à vela ia acontecer. Mas mesmo assim, você lembra que houve um teste fatal, assim, que era que os observadores do COI vinham e iam dizer se os jogos podiam acontecer ou não na Baía de Guanabara, e no final a gente, com aqueles barcos que a gente colocou de limpa-lixo, né? Então hoje ainda trabalho na Bahia, a gente conseguiu pelo menos viabilizar que as provas de esporte náutico da Bahia pudessem ser realizadas para a gente não passar o vexame de não poder realizar. Mas isso tudo é muito engraçado até certo ponto, porque o resultado final foi um vexame. Nós fizemos a Copa do Mundo, Jogos Militares, recebemos o Papa e fizemos Olimpíadas, sem tratar do saneamento aí eu falo, da Baía de Guanabara. Eu falo de uma frustração pessoal, porque, na verdade, eu tinha conhecimento também na área de construções sustentáveis, e lá no COI, no Comitê Olímpico Internacional, a coisa da sustentabilidade estava crescendo bastante, então, para que o Rio organizasse tanto a Copa quanto os Jogos, havia necessidade de se construir, né, toda a infraestrutura de atendimento para as várias modalidades de esporte, mas essas construções tinham que ser sustentáveis. Eu tinha feito um estudo sobre isso, e depois fui para a Inglaterra também aprender como é que os ingleses faziam lá as tais certificados que eles dão para essas construções sustentáveis, né? Então eles acabaram me escolhendo para ser a pessoa a fazer a montagem de todo o plano de gestão ambiental dos Jogos Olímpicos. Muito bem. Tudo que a gente fazia dentro do Comitê Olímpico Brasileiro era fotos e mais fotos para vender o Rio competindo com outras cidades importantes do mundo para ainda, na candidatura, ganhar os Jogos. Tudo que você via nas fotos era o quê? As florestas da Tijuca, a Baía de Guanabara, a Enseada de Botafogo. A beleza da mulher carioca. A beleza, toda a paisagem, tudo que é a grande força icônica do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, né? Para poder vender os Jogos.
Além das pessoas, das festas, do carnaval, da coisa da animação, que é bastante característica dos brasileiros e que isso era um fator importante também. Mas, na verdade, a nossa agenda que eu montei com grupos fantásticos de especializados lá da COP, que era o laboratório de La Obra, né? A gente tinha as melhores pessoas fazendo o plano de gestão ambiental para o Rio de Janeiro e o que se investiu, na verdade, em despoluição da Guanabara, ou da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou do sistema lagunar /Jacarepaguá, 1 ou 2% do que se gastou dos bilhões de organização dos jogos. Então, essa foi realmente uma frustração muito grande. Essa é frustração porque o investimento de 40 bilhões, inclusive BRTs, que só deram problemas até agora e tudo, e as Lagoas da Barra, que era o local, né, dos Jogos Olímpicos, ou o porto, a área portuária do Rio de Janeiro, nada, né? Não houve absolutamente nada. Então, nós estamos aí enfrentando essa realidade. Como é que o Rio pode agora dar a volta por cima? E nós temos muito orgulho, porque o prefeito agora acaba de publicar um decreto instituindo as ecobarreiras como solução para limpar os rios, coisa que nós não aprovamos muito, porque quando nós criamos as ecobarreiras, na Fundação Getúlio Vargas, no ano 2001, no Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável, no CID, Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável, a Marilene Ramos, que era diretora de água, nos propôs, disse, olha, eu estou aqui com uma solução paliativa, né, para resolver o problema dos rios. E lançou isso lá. O Márcio era diretor executivo, eu era presidente do centro, do Instituto, e do Centro de Desenvolvimento Sustentável, e Marilene executou o projeto, ali na foz se não me engano, do Miriti, Iguaçu. Não, era no canal do Cunha. No canal do Cunha. Inclusive usando a madeira madeira marítima, que é resistente à oxidação. Eu me lembro, na verdade, até procurei esse desenho, porque eu achava que eu tinha ele guardado no arquivo, mas acabei não achando. Então, agora, o que nós vemos? 20 anos depois, o prefeito resolve estabelecer as ecobarreiras. Hoje saiu dia 18, saiu 18. É para acabar com Porque o problema é o lixo. ITR, não é isso? Não, são duas coisas que funcionam mais ou menos paliativamente em conjunto. Né, o Mário Moscatelli, que é um dos nossos heróis também do livro, uma pessoa que, né, nós admiramos muito pelo escrutínio dele, pela capacidade dele, né, de, mesmo que combativamente, às vezes até agressivamente, né, ele, esses anos todos, ele pelo menos conseguiu reconstituir todo o manguezal da Lagoa de Freitas, fez essa proposta agora para o sistema lagunar da Barra. Então, o Mário sempre falava isso, que de qualquer forma, se você põe uma ecobarreira nesses rios, que são os rios que trazem mais lixo para a Baía de Guanabara, se você faz a coleta no tempo certo, tem o problema das marés, das cheias, de chuva e tudo mais, você consegue diminuir a quantidade de lixo que cai tanto na Barra quanto na Baía de Guanabara. Mas é uma solução paliativa, na verdade, tem um processo, né, de integração do saneamento, que as pessoas esquecem que saneamento é lixo também, e águas pluviais. E a gente teria que fazer um trabalho muito mais rigoroso dentro da visão ambiental do saneamento nos municípios do entorno, com a questão dos resíduos sólidos. Não, esse é um assunto que nós não tratamos no livro. Resíduos sólidos, nós fizemos uma boa avaliação final na nossa conclusão, pedindo desculpas, porque o livro não tratou dos resíduos sólidos como deveria. Logicamente que a nossa posição de saneamento ambiental é defender a economia circular, isto é, nós só vamos resolver problema de lixo no Rio de Janeiro e no Brasil se tivermos uma poderosa indústria da reciclagem. Enquanto isso não existir, não adianta fazer coleta seletiva, você já não sabe para onde vai o produto final dessa história. Então, isso foi uma coisa que é muito importante no livro, que merece um tratamento realmente especial. Porque desde 2007 nós estamos com a promessa. 2012 era o prazo final do governo federal para acabar com o lixo, os lixões. E conseguimos, teve uma gestão do Carlos uma gestão do MINC
que deu muito bom resultado, voltou tudo para trás. Praticamente os lixões apareceram, porque tinha a proposta que vale a pena, porque já era o lixo comprado, que é uma reprodução da questão do commons, de você, em vez de adiantar o dinheiro para as empresas como o PDBG, para elas aí fazerem uma má administração, chegar no meio, pedir aditivo de contrato, querer aumentar o valor dos contratos que ficam, e o Estado não tem como recompor aquele orçamento do contrato original, o que acontece? Gerson Kelmo, que é um dos papas, um dos professores mais consagrados no Brasil inteiro, propôs a questão do PRODES, que é o pagamento pela eficiência do trabalho feito. Então, a empresa só recebe o pagamento se ela provar que ela realmente conseguiu reduzir o índice de contaminação da água. Tem aqueles indicadores lá, os DBOs, que não precisa aqui a gente entrar nesses detalhes físico-químicos, mas o Gerson, quando propõe essa ideia do PRODES, né, é uma revolução na ANA. Né? Não, é porque o PRODES, ele mata o patrimonialismo brasileiro. Em vez de você ficar fazendo contrato que você não vai cumprir, né, e cano que não vai estar ligado com ninguém, com casa de ninguém, o Gerson criou um novo conceito. Olha, eu pago pelo número de casas que tiverem conectadas e pela limpeza final da água na qual necessariamente tudo isso vai acabar. Né? Se você colocou os coletores, ligou na rede e você consegue medir na entrada daquele coletor no rio se a diminuição ali diminuiu, então vamos fazer um cálculo aqui, você recebe... Olha, eu chamo a atenção de vocês para isso, porque talvez aí resida um dos problemas mais graves, que não é do saneamento, é do Brasil mesmo, né? É que a gente tem mania de processo. Então faz contrato, faz isso, faz aquilo, e no final qual é o resultado? Porque o problema é o seguinte, as pessoas são pobres e não tem, muitas vezes é complicado também, fazer a conexão do cano da casa dela com o coletor que passa próximo. Esse é o problema. Então, nós chegamos à conclusão, e a Rio Águas fez esse cálculo, de que era muito barato, coisa de R$120 mil, você, por exemplo, numa comunidade, você fazer aquela conexão. Então, a partir daí, ficou evidente que os contratos tinham que incluir a conexão com as casas, senão você vai ter canos e mais canos e o tratamento não vai acontecer. Então, esse é um ponto importante, né? O ponto que o Gerson fala, que é o negócio de você avaliar a capacidade de pagamento, entendeu? Porque também tem famílias mais pobres que não têm condição de pagar. Então, você tem que avaliar isso, avaliar a tarifa social, né? Ou a isenção, né? É que é isso que está sendo feito por aí afora, né? Então, esse problema da favela... Bom, nós temos um capítulo sobre favela, nós temos também um capítulo muito lindo, que é dos mais bonitos do livro, sobre as novas tecnologias. Tem muita coisa interessante sobre... Enfim, Márcio levantou muita coisa e eu me encarreguei especialmente também da arquitetura, dos arquitetos da água, né? E de um novo modelo de infraestrutura baseada na natureza. Quer dizer, hoje, você não faz mais nem saneamento, nem transporte, como antigamente. Você embute ali grandes parques que podem ser alagados, jardins de chuva que absorvem a água, porque, no fundo, essa calamidade climática que nós estamos vivendo dramaticamente, ela vem muito da impermeabilização das cidades, né? Tudo é um grande asfalto, a água não tem para onde correr. A gente, daqui a pouco vem mais uma novidade, a gente pensa na segunda edição, aí vai embora. Até cidades mais humanas, tá? E tem um problema, para não interromper o nosso barato, que são as tarifas. Mas isso nós não vamos contar para você. A chave de tudo isso é quanto que a gente vai pagar pela água e pelo esgoto. Isso. Mas ali você vai ver melhor. Nas páginas dessa epopeia você vai descobrir tudo isso. Boa leitura. A nossa sanepédia.